vão poder treinar até o outro domingo, dia 10, e aí a viagem para o interior de São Paulo. O Jair, volante, titular do Atlético, segue no departamento médico. Ele vem fazendo algumas atividades de corridas no gramado, mas ainda acompanhado com o fisioterapeuta. Vamos ver, tem fase final de recuperação, como eu citei há pouco, tem uma semana aí para o Jair sair do departamento médico e, quem sabe, reaparecer no time contra o Bragantino. Menos mal para o técnico Sampaoli é que, se não tiver o Jair, o Alan volta, estava suspenso. O Alan foi expulso contra o São Paulo, não enfrentou o Coritiba. E hoje a gente pôde ver também pelas redes sociais do Atlético, no vídeo do treinamento, Diego Tardelli treinando normalmente e até marcando gol nesse vídeo que a gente acompanhou normalmente com os colegas. O Sampaoli até foi pessimista na entrevista dele pós-jogo, dizendo que o Tardelli vai ainda precisar do mês inteiro de janeiro para ter o melhor condicionamento físico e aí ser relacionado para uma partida oficial. A CBF, Emanuel e amigos, divulgou há pouco a tabela de mais 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então o Galo agora sabe a sua tabela com horários e datas definidas até o fim de janeiro. Vamos lá, na 30ª rodada o Galo pega o Atlético Goianiense no dia 17, um domingo, às 6h15 da noite no Mineirão. Galo e Atlético Goianiense. Na 31ª rodada, vai até a Arena do Grêmio numa quarta-feira, dia 20 de janeiro, às 7h15 da noite, contra o Grêmio. Na 32ª rodada, mais um jogo fora de casa, contra o Vasco, dia 24, um domingo, 8h30 da noite, São Januário. E 33ª rodada, Atlético e Fortaleza, dia 30 de janeiro, um sábado, às 7 horas da noite, Mineirão. O Atlético, portanto, conhecendo mais 4 jogos até o fim de janeiro no Campeonato Brasileiro. Mas você destacou aí, Emanuel, o assunto realmente fica aquela tensão nos bastidores, né? Em todos os funcionários do Atlético, principalmente os cargos de chefia, os cargos de diretorias no Atlético. O Sérgio Coelho esteve conosco essa semana no programa Bastidores. Perguntamos mais especificamente para ele do Alexandre Matos, que é o diretor que chama mais atenção, é o diretor de futebol, aquele que contrata, que está ali no dia a dia, né, junto com o Sampaoli, com os jogadores. O Alexandre Matos, ele disse que não pode falar de um só, tem vários diretores, deixou a situação ainda em aberto. O Alexandre Matos tem um fator diferente dos demais diretores, ele tem contrato até o fim de 2021. E se não for permanecer, tem multa aí no contrato do diretor de futebol. Isso é muito comum com técnicos também, assim como acontece com o Sampaoli. O Sampaoli já está garantido pelo Sérgio Coelho. O Alexandre Matos já não tem a mesma certeza. E hoje surgiu até uma informação aí nos bastidores de que teria o Atlético feito um contato com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano também é executivo de futebol, está deixando o Internacional de Porto Alegre com a mudança lá de presidente no Inter. Tem contrato com o Inter até amanhã, dia 31. Eu mantive contato há pouco com o Rodrigo Caetano por mensagem de texto e ele me falou o seguinte, que não recebeu nenhum contato do Atlético, é muito amigo do Alexandre Matos, que está empregado hoje, é o diretor do Galo, e ele não conversa também com nenhum clube até esse fim de contrato com o Internacional. Depois disso, vai definir o futuro dele. Palavras do Rodrigo Caetano, portanto, dizendo que foi só especulação mesmo. Outra situação também, diretor da base, Júnior Chávari, foi outro exemplo do Alexandre Matos, de confiança do Sérgio Sete Câmara. O Júnior Chávari, na época, ele foi indicado pelo Rui Costa, trabalharam juntos no Grêmio de Porto Alegre. O Rui Costa saiu e o Júnior Chávari, que chegou em 2019, permaneceu no Atlético, né, como o diretor das categorias de base do clube. E mantém até agora essa
posição, inclusive mais próximo do Sampaoli nos últimos anos, no último ano agora. O Júnior Chávarri trabalha na base, mas está também no dia a dia ali com o Jorge Sampaoli nessa transição dos atletas jovens para o time profissional. É outro que está com um futuro incerto. O Domênico Behring é outro diretor do Atlético que está no clube há 20 anos, né? O Domênico tem aí uma longa trajetória no Atlético, o departamento de comunicações, inclusive, foi elogiado aí durante a pandemia, com várias ações. Também é uma situação que não está definida. Os mais jovens, né, aqueles que chegaram por último, estão um pouco mais tranquilos, porque já fazem parte aí de indicações desse grupo colegiado que citou recentemente o presidente Sérgio Coelho aqui em entrevista a Itatiaia. O diretor financeiro, Paulo Braz, também o diretor administrativo do Atlético, que é o Rodrigo Massimi, também o Leandro Figueiredo, que chegou agora para diretor de negócios, mas de qualquer forma tem essa situação aí de incertezas no Clube Atlético Mineiro. E principalmente começam a surgir situações, esse não vai ficar, esse vai sair, já sai nome de outro diretor de futebol. Fato é que você disse, Emanuel, a partir agora do dia 4 de janeiro, o presidente Sérgio Coelho, que logicamente está trabalhando, está conversando bastante para definir a equipe de trabalho dele. Pessoas de confiança ele vai trazer para a sua equipe de trabalho. Não sei até que ponto vai ser analisado, Emanuel, a questão do Campeonato Brasileiro em andamento, né? Porque eu vi, por exemplo, que o São Paulo tem mudança lá de presidente, vai esperar o fim do campeonato. Não sei se no Atlético as situações já serão resolvidas agora no início de janeiro ou posteriormente após o fim do Campeonato Brasileiro. Emanuel, qual a sua opinião sobre tudo isso? Muita coisa importante vai acontecer na vida atleticana. E algumas preocupações da diretoria que está chegando na área das divisões de base do Atlético. Nós não temos muita condição de discutir quem é bom, quem é ruim, quem trabalha bem, quem trabalha mal nas divisões de base, porque os clubes hoje estão muito fechados. Mas a verdade é que o resultado das divisões de base do Atlético, esse resultado não é bom. Nós estamos vendo aí o Santos com muitos jovens, o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio Porto-Alegrense, todos com rapazes 18, 19 anos já no time titular. E o Atlético custa muito a colocar um jogador no time principal. E na maioria das vezes é foguete molhado. O jogador chega, muito anunciado, e faz uma partida, duas, aquele entusiasmo, e depois o jogador desaparece. Estamos vendo isso numa sequência de anos no Atlético. Isso não foi apenas na gestão do Sérgio Sete Câmara, isso vem de longo tempo. O Atlético uma hora vai ter que parar para pensar e buscar nas divisões de base jogadores para o time principal. Isso é histórico no Atlético e no futebol mineiro. Não vai ficar eternamente buscando jogador na Argentina, no Equador, no Chile, pagando em euro, pagando em dólar. É uma sequência, um ciclo que tem que ser quebrado. Essa é a realidade que vai ser enfrentada aí pelo Sérgio Coelho. Mas até lá o Atlético vai em frente no Campeonato Brasileiro, vai disputar os seus jogos e o Sampaoli analisando os reforços que ele vai pedir. Ele já até apontou algumas posições, tem um lado carente no Atlético, imenso, que é o meio-campo. Alguma coisa de novidade vai acontecer aí nessa virada de ano no Clube Atlético Mineiro. Fala mais, Cláudio Rezende. Com certeza. E o Sampaoli também, ele fica atento aí aos garotos do Atlético, mas o Sérgio Coelho falou, inclusive, nas entrevistas que ele vem concedendo desde o início,
que ele tem uma ideia de trazer jogadores mais jovens para a base, não pegar jogador já praticamente pronto, né, para o sub-20, para o sub-17, não pegar menino mais novo, para o Atlético formar, né? O Atlético tem ali toda a estrutura da cidade do Galo. Por que não pode formar em casa? Uns garotos, por exemplo, que o Atlético comprou recente aí por 20 milhões de reais, o Marrone. Por que o Galo não pode fazer um Marrone em casa? Por que não? E há muito tempo o Atlético não tem esse jogador, como você citou nessa situação aí. Mas é uma prioridade, viu, Léo Figueiredo? Não só do Sérgio Coelho, mas a gente já sabe aí desse grupo colegiado, de fortalecer a base, inclusive com mais campos para a base, com uma estrutura melhor. O Atlético, com o Sérgio Coelho, me parece que vai pensar ainda mais na base para tentar fazer o que o Emanuel citou aí. Exemplos positivos do Brasil, como o Santos, Grêmio, entre outros, Léo. E o Júnior Chávari faz um bom trabalho, né, Cláudio? Durante a pandemia você não esteve no dia a dia do clube, mas acompanhando o trabalho dele, você sempre elogiou, né? Ele é muito bem visto, até com a nova diretoria do Atlético. E o Galo tem que atacar em todos os quesitos. Tem sim um investimento, como foi feito no Keno, por exemplo, um cara que já chega e já entrega. E tem investimento no Zaratio, jogador mais jovem, que tem cartaz para ir para a Europa. O Atlético tem que diversificar os seus investimentos. A base é importante, trazer um jogador que já dê resultado é importante. E o mais importante disso tudo é ter equilíbrio. Sinceramente, acho que do jeito que o Atlético fez em 2020, trazendo jogadores mais jovens, pretendendo vendê-los mais caros lá na frente, acho que vai render bons frutos, sim. Tá certo. E é isso aí. Até domingo, a turma no Réveillon, Emanuel, na festa da virada. Muitos jogadores vão viajar, mas a recomendação já foi dada. Tempo de pandemia, nada de aglomerações, nada de festança aí com muita gente, até porque o Campeonato Brasileiro segue com tudo no mês de janeiro.